Esta é a quarta pregação sobre o dilúvio, aprendendo com o dilúvio. O texto é longo, então na primeira eu avisei que eu iria ler o texto, naquela vez, e não iria ficar toda vez repetindo, porque é bem longo. Nós conhecemos razoavelmente bem a história do dilúvio, então não precisa ler tudo de novo, mas só para referência, está lá em Gênesis 6, uma parte de Gênesis 6 e uma parte de Gênesis 7. Estivemos olhando o dilúvio de uma maneira panorâmica, fazendo algumas observações importantes para qualquer época, inclusive nossa época de hoje, mesmo um acontecimento tão antigo, tão distante de nós, no tempo, no espaço, em épocas, culturas diferentes, mas muitas lições. Então nós andamos falando um pouco como é que os animais vieram, que é um ponto de discussão entre os céticos. Falamos que a arca é um tipo ou um símbolo da salvação, dei 6 analogias da arca com a salvação em Cristo. Comentei que por causa de uma promessa do próprio Deus, a humanidade não poderia ter sido destruída, no caso lá em Gênesis 3:15, o proto-evangelho, como nós chamamos. Falei que o dilúvio foi violento e total, contra uma posição de alguns que argumentam que o dilúvio foi localizado, foi pequeno e tudo, já comentei bastante sobre isso também. E hoje eu quero encerrar com 2 pontos. Primeiro, é que Deus livrou os seus escolhidos do juízo da sua ira. Nós sabemos que 8 pessoas foram selecionadas para ficar na arca, ou entrar na arca. Moisés, a mulher dele, os 3 filhos do casal e as 3 esposas. Então, quando a ira de Deus foi descarregada sobre a humanidade, extremamente pecadora, que estava condenada por Deus, Deus livrou os seus. Sai de perto. No caso, Noé, e em alta consideração a Noé, os filhos. Não temos informações detalhadas sobre as noras e o estado de cada um, mas melhor olhar para Noé e a família de Noé como um todo, a família mais imediata de Noé, não irmãos e tios e tal, mas os filhos e noras, mulher, filhos e noras. Então é interessante observar, e não é uma observação só interessante, é mais do que isto, como eu vou mostrar. É que ele disse: saia do meio, Noé, você é meu, e eu vou destruir o resto. Eu não quero que você seja afetado pela ira que eu vou derramar sobre este mundo. E aí, tudo indica que estava formado um princípio bíblico importante. Quando Deus quer castigar com a sua ira um determinado grupo de pessoas, Ele livra os dele desta tal condenação. Sai de perto. É diferente da perseguição que Deus permite, e como permite, que os seus filhos enfrentem. Sofrimentos de toda ordem, injustiças de toda ordem, Deus permite. Mortes, torturas, e conhecemos a história da igreja cristã, os mártires. Então Deus não livra os crentes de provações. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então é óbvio que esse princípio não tem nada a ver com o fato de que Deus prova e até mesmo Ele purifica os seus crentes pela provação, pela dificuldade, pelo sofrimento, pela perseguição. Estamos aqui falando de um princípio diferente. Quando Ele tem em mente o derramar de uma ira dele, condenatória, sobre um grupo incrédulo, duro,
rebelde, quando é este tipo de condenação vai cair sobre aquele povo, ou um grupo de pessoas, Deus não quer que os seus participem daquele sofrimento específico, porque é uma ira dele derramada, e ele não tem ira sobre o seu povo mais. A ira de Deus sobre nós já foi descarregada no Filho dele, Jesus Cristo. Nós já escapamos da ira de Deus. Então o crente não tem mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando o assunto é condenação, Deus diz assim: sai do meio, os meus, porque eu já os condenei no meu Filho, lá no Calvário, não vou condená-los duas vezes. Então, sai daqui, sai de perto, vou livrar vocês. E esse princípio nós vemos a primeira vez em Noé, tirando Noé à parte e destruindo o restante. Há duas passagens no Velho Testamento, eu não vou ter tempo para contar detalhes, mas Moisés e Arão enfrentaram a rebeldia de 3 homens, Corá, Datão e Abirão, e eles seduziram 250 homens para se voltarem contra Moisés, que só Moisés queria ser o líder, só Moisés e Arão queriam dominar sobre o povo, e houve uma crise muito forte. Então Moisés tratou o assunto com Deus, Deus mandou que todos se apresentassem diante da tenda da congregação, tanto Moisés como Arão, e como os 3 líderes e os seus 250 seguidores, cada um com um incenso na mão, história muito interessante. Mas vamos a Números 16, o que Deus fez dentro deste princípio. Números 16, versículos 23 a 33. Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datão e Abirão. Saiam de perto da habitação das casas destes homens. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, ou melhor, deles, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Vem ira de Deus aí à frente. Saiam de perto. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes homens, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, uma coisa diferente, coisa especial, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. E a passagem continua. Depois Deus castiga os 250 homens que estavam seguindo aos 3 líderes e tal. Então nós vemos claramente o detalhe de Deus dizer: saiam do meio,
e não toquem nada deles, porque eu vou consumi-los e só a eles. Eu tenho uma causa contra eles. Logo que Moisés saiu do Egito, na terra prometida, um rei chamado Amaleque atacou Israel num momento extremamente e obviamente delicado. Um povo, não era um exército formado, mas homens com mulheres, com velhos, com filhos, com crianças, com animais, com tudo, uma multidão, se estima algo em torno de 3 milhões de pessoas, saindo ali, vindo daquela escravidão do Egito, daquela dureza do faraó. Então, quando mais precisavam era de ajuda. Então veio esse Amaleque e, com seu exército, opôs-se, atacou Israel. Israel teve que lutar de uma maneira sobrenatural, aquela história de Moisés levantar os braços e ficar cansado, aí vieram 2 que apoiaram os braços de Moisés e tudo mais. Foi naquela ocasião. E Deus disse que iria destruir Amaleque. Um dia Deus iria destruir os amalequitas, descendentes de Amaleque, por causa daquilo. 300 ou 400 anos depois, chegou o momento. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 6, coube ao primeiro rei de Israel, no caso Saul, a tarefa dada por Deus de destruir o povo de Amaleque, como Deus havia dito. 1 Samuel 15 e 6 diz assim: e disse aos queneus, vamos ao 5, não estou lendo a ordem de Deus para Saul destruir os amalequitas, conforme havia dito e tal, estou indo direto ao ponto. Versículo 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, tudo por ordem de Deus. Só que tinha um povo chamado os queneus, que viviam no meio dos amalequitas, misturados. E agora, os queneus não estavam condenados pela ira de Deus. Os amalequitas estavam, mas eles estavam juntos. E disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas. Saiam do meio, estou avisando, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usaste de misericórdia, foi o contrário dos amalequitas. Usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas, e a passagem continua. Eu só quero mostrar o princípio. E esse princípio é fundamental para aqueles que creem no arrebatamento, pré-tribulação. O assunto escatologia é polêmico, há diversas correntes de pensamento de crentes sérios. Há uns amilenistas que nem creem que vai haver um milênio literal aqui, que há o milênio é o reino de Cristo nos corações e tal, e que Cristo nem se fará presente aqui. Os amilenistas interpretam as profecias de uma maneira bem diferente daqueles que creem sim numa volta de Cristo pré-milênio, ou seja, ele volta e inicia um reinado de 1000 anos literal em Jerusalém, o próprio Cristo presente. Tem aqueles pós-milenistas que acham que Cristo vai voltar depois do milênio, que ele vai reinar no céu, comandando aqui a terra, mas ele vai chegar no final deste milênio. Muitos puritanos pensavam assim, mas a maioria dos batistas, nós, pelo menos nossa igreja, tem a posição pré-milenista, em que Cristo voltará no início do milênio para reinar pessoalmente aqui, e depois de um tempo chamado tribulação.
Esse tempo de tribulação, já há uma discussão dentro desse tempo, porque tem aqueles que pensam que os crentes serão arrebatados antes da tribulação, que são a posição pré-tribulacionista. E tem aqueles que acham que não, que os crentes vão passar sim pela tribulação. Aí vem aquela ideia que faz parte do crente sofrer, levar a sua cruz e tudo mais. E aplicam então o princípio do sofrimento do crente para a tribulação, e que não tem problema, não é nada estranho o crente sofrer por Cristo, que de fato não é estranho. Concordo com isso. Mas dentro do contexto, então eu não vou entrar em todos os detalhes, que é muito complicado, são livros escritos com isso, é até difícil resumir. Mas há aqueles que acham que os crentes vão sofrer na tribulação terrivelmente, pelos castigos que Deus vai colocar sobre esta terra. A ira de Deus será derramada aqui como nunca foi nesta terra, como está lá no livro de Apocalipse, e que os crentes vão passar por isso sim. E há aqueles que aplicam o princípio de que Deus livra os seus, ou pelo menos livra aqueles que não estão debaixo daquela ira específica pela qual ele está derramando aqueles flagelos. No caso em que Deus vai derramar sua ira sobre o mundo inteiro, o povo que estará, o grupo que estará debaixo da ira de Deus, serão todos os seres humanos sem Cristo. Os de Cristo não tem sentido, dentro deste princípio que nós acabamos de colocar aqui, não tem sentido passar por isto. Então é aqueles que creem que a tribulação não será enfrentada pelos crentes, posição pré-tribulacionista, eles serão arrebatados antes, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala, e em outras passagens, 1 Coríntios 15 comenta, iremos ao encontro de Cristo nos ares, como se Deus, como fez com Noé, como fez com os queneus, como fez com aqueles que não eram da família daqueles 3 homens com seus 250 liderados, saiam do meio, porque sobre estes flagelos, esta condenação, não vou fazer vocês passarem por isto. E há uma passagem em Apocalipse 3:10, que é uma boa argumentação para esta posição. Eu não vou dizer que prova, porque não é algo tão polêmico assim, é difícil você dizer isso prova aquilo, é óbvio que é. Pessoalmente, eu costumo ser mais cuidadoso quando eu estou em pontos assim, não fundamentais do cristianismo, claro, nos pontos fundamentais eu afirmo com muita força, claro. Mas aqui eu considero muito sugestivo. Tudo em Apocalipse é um pouco complicado, a interpretação, onde é que é figura, onde é que é literal, e se é figura de quê? Então, não é um assunto fácil. Mas aqui está, seja como for, este é para vocês saberem, é mais instrutivo que eu estou comentando com vocês aqui. Apocalipse 3:10. Essa igreja Filadélfia, obviamente era uma igreja local, literal, na época de João, quando escreveu Apocalipse no final do 1º século. Mas alguns interpretam que essas igrejas, embora fossem igrejas locais, mas representam a igreja de Cristo de uma maneira geral ao longo da história da igreja cristã. Então colocam esta igreja Filadélfia como uma igreja fiel, uma igreja muito amada pelo Senhor Jesus Cristo, e os remanescentes que ficaram fiéis a Cristo numa época de muita heresia e muito desvio da verdadeira fé e tudo. No caso aqui, a Laodiceia seria uma igreja infiel. E essa aqui, essa é uma interpretação que eu não estou dando nem a minha interpretação, e não vou entrar nesse detalhe. Mas eu só quero que vocês saibam que, versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Olha o princípio.
da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar ou testar, ou provar os que habitam sobre a terra. Então, muitos entendem que este versículo aqui aponta, e eu concordo que pode apontar, concordo com o princípio, tenho minhas convicções são pré-tribulacionistas, embora não com a força como é pré-milenista, mas eu acho que no meu coração cai muito bem esse princípio que eu expliquei aqui para vocês, cai muito bem, mesmo a parte de Apocalipse 3 e 10, mesmo a parte dele, mas o princípio eu aplicaria com tranquilidade para a igreja, quando Deus derramar a ira, os cálices da cólera, da ira dele sobre este mundo pecador e perdido, e a igreja saia de perto, saiam daqui, vocês não têm nada a ver com isso, como os queneus, com os amalequitas, como Noé e os pecadores da época. Então, fica aí esta lição vinda do dilúvio, e este princípio para vocês pensarem, meditarem, aprofundarem nos seus estudos. Eu acho extremamente agradável a ideia de nós sermos arrebatados antes da tribulação. Se não for assim, e se nós formos enfrentar, se Deus quiser assim, que assim seja, e Deus nos tenha misericórdia de nós, e que sejamos fiéis para suportar. Mas é muito agradável pensar que seremos arrebatados, e eu prefiro ter esse tipo de pensamento. A última coisa que eu quero dizer sobre o dilúvio é a primeira atitude de Noé após sair da arca. Acabou o dilúvio, ele mandou aquela pombinha que foi, voltou, depois não voltou mais, e a arca parou. Eu já li isso aqui, não vou ler de novo. Aí ele desceu, todo ser humano morto, animais, tudo. A primeira coisa que Noé fez quando tocou na arca foi reclamar e dizer: ô estrago grande que Deus fez. O Senhor precisava ter sido assim tão violento? Não, mas não foi isso que ele fez, não. Sabe o que ele fez? Chorou e lamentou com saudade dos parentes dele, dos amigos que haviam morrido, perecido. E foi um momento muito amargo para Noé. Não. Agora eu quero ir com vocês em Gênesis 8 e 20. Gênesis 8 e 20. Levantou Noé. Vamos 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Pronto. Saiu da arca. Noé e os 7. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Pronto. Então, a primeira atitude que a Bíblia fala de Noé é no versículo 20, pós-dilúvio. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, nem vou ler o restante porque não vou explorar o que Deus disse aqui, mas só o fato de que foi muito agradável a Deus o que Noé fez, os holocaustos. Existem os momentos do crente chorar diante de Deus, lamentar, gemer, até se amargurar, sem dúvida. Há registro bíblico tocantes de pessoas que agiram assim, em orações belíssimas, de crentes sofrendo muito, e lamentando, até reclamando num certo sentido, e fazemos isso também, não há nada em si estranho com isso, nem errado, nem em si ofensivos a Deus. Deus conhece muito bem a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Mas convenhamos, irmãos, muitas vezes nós vamos muito além de apenas
gemer, chorar, lamentar, e nós ultrapassamos com muita facilidade os limites razoáveis do lamento, do gemido, e entramos na terra prometida, na terra proibida da reclamação pura e simples, da amargura, do murmúrio. Murmúrio Deus não aprova, não gosta de jeito nenhum. E terminamos por nos tornar murmuradores, muitas vezes, talvez muito mais do que deveríamos, talvez não, certamente. Isso não é aceitável diante de Deus, não é agradável diante de Deus. Esse limite não é fácil estabelecer. Qual o limite em que o crente insiste em chorar diante de Deus, em gemer diante de Deus e se lamentar diante de Deus por algo, e quando ele está entrando no terreno do murmúrio. Eu não vou aprofundar nisso também, porque eu só quero dar um toque e encerrar com a atitude de Noé. Mas cada um de nós deve procurar com muito cuidado este limite e ficar muito atento para não ultrapassar. Olha o seu coração, peça ao Espírito Santo que lhe oriente e determine firmemente: Senhor, eu não quero ser um murmurador, eu não quero passar daquele limite, eu não quero deixar de chorar diante de Ti, não, porque eu não aguento. Eu preciso chorar diante de Ti, e muito, eu sou chorão, como diria Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão. Eu sou assim, é minha natureza, eu gemo muito, eu tenho sofrido um bocado, pelo menos dentro da minha maneira de ver, dentro da minha sensibilidade. Então, Senhor, eu não vou querer parar de chorar diante de Ti, não, eu vou chorar enquanto eu viver, e vou gemer um bocado. Isso não me perturba, Senhor, muito pelo contrário, me alivia muito eu ter um Pai maravilhoso, compreensivo, com um coração enorme, que aceita os meus gemidos e me ampara e me ajuda. Mas, Senhor, eu não quero ultrapassar 1 milímetro o limite e entrar no murmúrio, em te incomodar e querer te acusar, mesmo sutilmente. O diabo é muito sagaz, e a minha carne é traiçoeira. Eu não quero misturar meus gemidos com está te agulhando aqui, acolhar, está te pinicando, e vem uma acusação aqui, porque tu fez isso, porque não fizeste assim. Não me permitas que eu tenha essa distinção clara na minha mente. Então, o recado que eu quero dar aqui é só este, é um exemplo belíssimo de Noé. Ele pode até ter chorado pelos irmãos dele, pelos parentes dele, queridos, amigos que morreram, sem dúvida, pode ter lamentado o tamanho do estrago, sim, na terra ele era humano, sim, mas o que a Bíblia registra é o que ele fez depois daquele estrago na frente dele. Certamente corpos, provavelmente boiando ali na frente dele ainda, em decomposição, uma vista muito ruim, na frente ali, tudo mais, mas ele ofereceu holocaustos a Deus. Belíssimo isso. Então, se concentre em louvar a Deus no meio dos seus lamentos. Misture lamento e gemido com louvor, com sacrifícios a Deus, sacrifícios, digo, do seu coração, da sua alma. Louve a esse Deus e agrade a este Deus, elogie este Deus, exalte a este Deus. E eu termino perguntando: qual foi a última vez que você, de dentro de um sofrimento, de dentro de um lamento, fez algo, tomou uma atitude tal como Noé tomou, que fez com que Deus aspirasse gostosamente a sua atitude? Deus aspirou gostosamente o resultado do sacrifício de Noé. Ele atingiu em cheio o coração de Deus. Ele agradou aquele Deus. E vocês acham que Deus estava com o coração leve e sentindo bem, agradável, por ter feito aquele estrago todo? Não, certamente que não. Deus teve que fazer aquilo, pela sua justiça, pela sua soberania, mas Noé soube entender isto, soube entendeu que era necessário, e que Deus não deixou de ser bom, de ser justo, de ser maravilhoso, de ser santo, por todo o estrago que Deus causou neste mundo,
mas Noé teve a visão de enxergar a maravilha da pessoa de Deus, mesmo diante de um estrago tão grande daquele. Ele disse: esse Deus merece ser louvado, esse Deus merece um sacrifício de todo o meu coração. E ninguém engana a Deus, ninguém ilude a Deus. Se Deus aspirou com prazer, é porque Noé foi em cheio, atingiu o coração de Deus. E que nós temos essa felicidade de sabermos atingir gostosamente o coração de Deus e fazer com que Ele aspire por uma oração sua, por uma atitude sua, por um gesto seu, por um serviço seu, mesmo no meio de grandes sofrimentos. Fazer isso com grande alegria, em momentos gostosos e leves da vida, é fácil. Mas fazer um sacrifício a Deus tal, um holocausto a Deus tal, e alguma coisa que agrade o coração de Deus no meio do seu sofrimento, só com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Mas por que Ele está habitando em nós? Exatamente para nos dar este poder de agradar ao nosso Deus. Vamos orar. Tudo isso é em Cristo. Obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo de Noé, muito bonito. A gente quase não percebe esse detalhe. Noé saiu da arca e fez um sacrifício a Deus, um holocausto, e Deus aspirou. Legal, e toca para frente. Mas é muito mais do que isso, Senhor Deus. E nós podemos fazer isto todos os dias, fazer esse tipo de holocausto interno e te agradar, mesmo com estragos ao nosso redor. Mas nos ajuda a ter esse coração para enxergar isto. E obrigado pela tua providência na vida dos queneus, na vida dos israelitas que não estavam lá com Corá, Datã e Abirão. Livra os teus fiéis das tuas iras, das tuas descargas de ira sobre pessoas específicas, grupos específicos, de uma maneira bem clara sobre o mundo inteiro, como virá a tua ira. Livra-nos dali e leva-nos para Cristo antes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos por este princípio. Amém.